começar de novo. Na aula passada, no capítulo anterior, que é o 4, a gente estava falando sobre o Egito, né? E o Egito, ele também está inserido dentro da África, do continente africano. Aqui a gente, quando entrou aqui em África Antiga, no capítulo 5 agora, História e Diversidade, a gente vai falar de um todo, a gente vai falar do continente africano, tá? E a gente vai continuar, né, na realidade. A gente falou lá de um dos povos, né, que foi o Egito, que foi é antigo, né, uma civilização, é um país antigo, ele não é recente, né, ele é considerado, a gente fala aí, tem muitos historiadores que falam que é o berço da humanidade, né, o Egito, né, e nós vamos continuar aí, né, hoje, então, África Antiga, História e Diversidade. Só para dar, assim, uma explicação. Fih, Oi. a gente não tinha um negocinho lá que era pra fazer? Isso, mas era para cada um fazer o seu, né? Depois eu Nossa, posto que página? página 22. Eu até botei, Eu mandei. eu até não botei a correção lá para vocês, mas eu vou mandar para vocês depois no grupo do WhatsApp uma foto daí, tá? Eu acho que eu esqueci de mandar lá. Tá? Mas era para vocês me mandar no Eclass, tá? Como atividade, né? Lembra? Eu olhei de alguns ainda não tinham me enviado. Então, só para vocês compreender algo assim, como que se estuda... Eu mandei. Tá, ok. Como que se estuda a história, né? Que às vezes a gente chega lá no 9º ano e a gente tá com a cabeça bem confusa, assim, e não entende, ai, mas em que período que tá isso? Em que contexto histórico que a gente tá? Como que funciona a cronologia da história? Só para vocês entenderem, agora, né, no 6º ano, que vocês começaram esse ano, tendo história, vocês já tiveram algumas pinceladas de algumas coisas no 3º, no 4º, no 5º ano sobre história. Só que quando vocês iniciam o Fundamental 2, então, no 6º ano, vocês estudam, no princípio do livro de vocês estudam a primeira parte que vocês aprendem ali. É períodos, história, né? Por que estudar história? Pré-história, né? Que tá dividido em evolucionismo e criacionismo. Vocês aprendem de começo os primeiros capítulos isso, para vocês compreenderem esse contexto histórico. Cronologia da história. Vocês precisam entender até o final, né? Vocês precisam entender que ela está dividida, né, numa linha de tempo aí, que ela está dividida, né, em primeiro momento pré-história, depois a gente fala em idade antiga, depois idade média, depois moderna e depois contemporânea. A gente estava em pré-história ali, quando a gente estava falando as explicações sobre evolucionismo e criacionismo, né? E daí agora, nesses povos, que o primeiro foi os povos mesopotâmicos, que vocês podem, se vocês lembram aí da aulinha ou do livro de vocês, os mesopotâmicos, eles eram então os povos que a gente pode dizer que eram os povos bíblicos, tá? Que ali tinham os assírios, os caldeus, né? E outros mais, eram os povos da Mesopotâmia, povos antigos. Então agora, no 6º ano, vocês vão ver só civilizações antigas, só a parte antiga da história. Lá no 7º ano, vocês já vão entrar para um período de transição para a Idade Média. E daí vão concluir lá e já vão entrar para a Idade Moderna. E no 8º e no 9º a gente vai ver já a Idade Contemporânea. Só para vocês entenderem o contexto histórico, porque às vezes vocês podem estar assim, né, pensando e não entendendo muito bem. Então, a África Antiga, ela está inserida, então, na segunda fase que a gente está estudando, que é a História Antiga, tá? É a História Antiga. Então, para quem já tem alguns conhecimentos sobre a África, né? Para quem não tem, a África é um continente muito antigo, né? Ele não é... A gente tem, às vezes, uma noção que lá a pobreza habita lá, a gente vê só aquelas imagens horríveis, né, da África, né, que a mídia nos mostra, mas não, ela com a história e passado dela, ela foi constituída por grandes impérios, por grandes reinos, né, que é o que a gente vai estudar aqui nos próximos itens, muitos impérios e reinos. Eles eram uma civilização muito rica, eles tiveram muita influência
assim, influência não, porque eles são os mais antigos, né? Mas eles são uma civilização né, muito rica. E eles só decaíram mesmo, né? Porque eles foram ali um povo muito saqueado depois, né? Com a invasão bárbara, que não está no contexto histórico agora isso, mas para vocês compreender, com a invasão bárbara que teve lá de gregos, fenícios, né? Que a gente fala, né? Nesse contexto histórico das invasões que tiveram, né? Que saquearam desde pirâmides, o que tinha nas pirâmides lá, né? Então, muito foi se perdido aí da história, né, desse continente. Esse continente ele é constituído por vários países. Eu botei aqui um mapinha antigo, deixa eu botar aqui. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui, só um pouquinho. Estão enxergando? Tem um mapinha aqui, ó, mas é um mapa mais antigo, né? Aqui vocês podem ver a grande diversidade. Opa! Alguns povos, né, do ladinho. Eu botei aqui um mapa de 1737, conforme o livro de vocês ali, tá? Ele não é igualzinho, eu não achei um igual, mas seria esse mapa aí, tá? Vou deixar ele aí na nossa tela um pouquinho, tá? Daí, para a gente compreender, então, se vocês querem acompanhar, já pegaram o livro de vocês, né? A primeira civilização, então, que a gente estudou, repetindo, foi o Egito. A primeira civilização aí antiga, pertencente, então, a esse continente africano, foi o Egito, né? Quando a gente fala em história do continente africano, é muito difícil, né? O que a gente lembra sempre é do Egito, né? Quando a gente fala. Mas não tem como a gente falar sobre a história do continente africano usando somente um país, né? Apenas um povo, né? Porque a África ela é constituída aí por vários países. A gente tem atualmente 56 países dentro do continente africano, né? A gente tem 56 países, então são bastante países, né? Que a gente tem. Tá? E ela aí é dividida, ela tem um passado histórico, como eu falei, né, muito forte, né, porque possui muitas histórias, né, principalmente quando a gente fala em Egito, né. Então, dentro também, se a gente for falar fora a língua de cada país, existem os dialetos, as tribos. Então, dentro de um lugar só são muitas línguas, muitas línguas, né. Se a gente fosse ver assim num continente, o nosso continente americano. Dentro de todo o continente, a gente tem ali o espanhol, a gente tem o português, tem a língua lá mais para cima, o inglês, né? Não tem uma língua X, né? Uma língua universal. Claro que a gente sabe que a língua universal é o inglês, mas não tem uma língua universal. Dentro da África, do continente africano, fora a língua de cada país, existem os dialetos, as tribos. Então, são línguas de difícil compreensão, né? São várias, né? Então, os documentos históricos aí que se relacionam a esse conteúdo, eles são fartos, eles têm uma imensidão. Se vocês forem pesquisar aí no Google, vocês vão achar muitas coisas que falam sobre esses povos aí que pertencem ao continente africano, tá? Pois é um grande continente, tá? Alguns povos, então, antigos que exercem muita influência, gente, sobre os povos vizinhos, deixando, assim, suas marcas históricas, né? Que foi o Egito, né? Como eu já falei, né? Então, pessoal, para você saber o que aconteceu que a África ficou com essa aparência e com essa, como é que eu vou dizer, essa imagem que muitos têm hoje dela. Foi, gente, ali com o domínio europeu, que é um assunto que vocês vão ver mais tarde também, mas eu preciso dar uma pincelada aqui. O que foi o domínio europeu, então, né? O domínio europeu, ele se sucedeu lá no século XVI, né? Para começo do século XVII, né? No século XVI, o domínio europeu, o que foi esse domínio europeu que se estabeleceu dentro do continente africano?
Naquele período que a gente chama ali de procura de novas terras, de novos mercados, né? Que a Europa sempre teve essa corrida, né? Ali com as grandes navegações também que teve, né? Mais tarde, eles estavam sempre em busca de novos territórios para exploração, tá? Para exploração. Então, o continente africano era visto como um povo sem dono, assim. Eles tinham uma estrutura já tanto social, histórica, política, eles já tinham estabelecido isso de acordo com os seus povos, né, ali dentro. Como eu falei, dentro eles já tinham, eram antigos, eles tinham reinos, eles tiveram reinos, tiveram grandes impérios, né, no qual a gente vê aí, né, com o estudo dos arqueólogos, né, e os europeus, eles chegaram aí invadindo essas terras, né, esses povos africanos, né, porque a fartura era muita coisa. Eles tinham muito para explorar deles, né? Eles tinham terras, eles tinham minério, eles tinham ouro, eles tinham muita coisa dentro do seu território. Então, aí cresceu os olhos, né, dos europeus nesse período que eles precisavam de mais terras para explorar. Então, aconteceu aí um período, né, que foi o domínio europeu sobre essas terras da África, né? E eles foram praticamente invadidos, né? Num sentido que foram colonizados por europeus, tá? Povos africanos, países africanos foram colônias de países europeus. Então, foi dividido aí, vocês vão ver mais tarde, no que a gente chama de partilha da África. Todo esse território aqui africano, ele foi partido em vários pedaços, e foi dividido aí para diferentes países europeus, tá? Então, foi aí que eles foram, então, explorados, tá? Explorados por europeus e eles mudaram o seu perfil. Porque eles não conseguem mais se recompor. Na realidade, eles não é bem essa... Por mais que tenha países extremamente pobres dentro do continente africano, tem aqueles países, né? Daí já é muita informação numa aula só. Se a gente for dividir o território aqui, vocês conseguem enxergar a flechinha do mouse ou não? Não, né? Tá, mas bem em cima do que a gente chama de África Branca, que também pode ser África do Norte, tá? Ou África Islâmica, pode ser esses três nomes, que é a parte de cima da África, que antes do deserto do Saara, abaixo do deserto do Saara, a gente chama de África subsaariana. A África ela é dividida em 2 territórios. Acima a gente chama também, pode ser chamada de África setentrional. São vários termos que a gente pode usar para toda essa região da África, só que é muita informação para uma aula só, mas eu vou tentar passar para vocês. Acima da África, que a gente chama norte da África, que tem alguns países aqui, onde está o Egito, né? Exatamente, também aonde está o Egito. Ele pertence à África setentrional, a gente pode chamar também de África norte da África, pode chamar de África Islâmica, tá? Já deu 3 aí, tá? E abaixo a gente chama de África subsaariana. Essa parte norte é a região onde mais a gente tem cor branca, pessoas brancas. Não se vê muito negros na parte norte da África, porque ela foi dominada extremamente, essa parte ela foi dominada por europeus. Então, e antes de ser dominada por europeus, teve uma presença muito forte do islamismo, tá? Que foi o primeiro povo aí que passou por ali, né? Na questão da evangelização, digamos, quando o islamismo ele estava se expandindo, então ele chegou primeiro por aqui. Então, a presença muito forte aqui do islamismo e do povo europeu, né? Então, tem mais brancos nessa região de cima, e a região que a gente chama do deserto do Saara para baixo, que se chama subsaariana, tem mais a presença de negros e de tribos, né? Mas voltando ao nosso raciocínio, vocês precisam só saber
que após toda essa invasão, então, esse território que foi dividido aí, que eles foram passar a ser colônias, durante muito tempo foram colônias dos países europeus, e isso não é assim tão longe, se a gente for parar para pensar, porque foi no século XVI, XVII. É longe, né? Mas comparado à existência do continente, que ele é existente muito, muito antes de Cristo, e muito antes, né? Os primeiros achados históricos, né? Consta que foi na África, de toda aquela parte do evolucionismo, dos achados do Homo sapiens, né, do macaco, tudo a origem é africana, né? Toda aquela parte histórica que a gente estudou no começo vem daí. Então é uma civilização muito antiga mesmo. Mas os europeus chegaram aí, dominaram, foi em meados de 1700 e pouco, tá? Então eles chegaram, invadiram, tomaram posse, né? Desestruturaram, né? Se aproveitaram, né, da situação e ficaram aí por um longo período, né, explorando esse povo. E daí só após aí com uma lei que foi estabelecida, né, então depois com a criação da ONU, várias outras coisas, né, que vocês vão ter isso mais à frente nas outras séries, tá? Mas pincelando um pouco para vocês compreender, eles então depois deixam de ser colônias, né, da Europa, mas eles passam aí por um período bem difícil, porque até então eles passam a ser dominados por um povo, né? E de repente o povo deixa de ser como é que se diz? Eles deixam de ser colônia, né? Novamente da Europa, e eles têm que voltar do zero, né? Estrutura. Não que eles estariam estruturados com a Europa, não é isso que eu estou dizendo, porque eles eram escravizados de um modo geral, né? Porque eles eram, digamos assim, se encontraram minério lá embaixo, na África do Sul, digamos, que é um povo rico em petróleo. Tá. Como é que funcionava? Eles não tinham uma estrutura para tirar o petróleo lá de baixo, né? Os africanos lá da África do Sul, eles não tinham uma estrutura, não tinham dinheiro, não tinham capital para conseguir explorar esse petróleo. Então, o que o povo europeu, o que, digamos lá, a Inglaterra fazia? Pegava, né, e entrava com o recurso, né, com o capital, com o material, com tudo que fosse necessário, e o povo lá da África do Sul, ele entrava com a mão de obra. Então, ele trabalhava para os europeus, né? Ele era, assim, um povo escravizado. Ele trabalhava, ele retirava aquele minério, né? E uma pequena porcentagem ficava para a colônia, né? Digamos que no qual era chamado no período colônia. Parecido com a nossa colônia, né? Do Brasil ali, quando a gente também foi explorado pelos portugueses, tá? Só para vocês estarem entendendo. Então, vocês precisam saber que teve vários reinos, né? Que nos próximos itens aqui vai ser dividido. Vocês vão ter primeiro o Império de Kush, vocês vão estar conhecendo aí. Depois vai ser o de Ashum. Eu acho que nesse ano só botaram 2 aqui para vocês estarem vendo. O livro do ano passado tinha bem mais, tá? Mas no princípio, tá, gente? Que até botei mais 2 figurinhas conforme o livro de vocês. Fora toda essa diversidade dentro da África, né, do continente africano, diversidade de povos, de cultura, né, esse legado que eles trouxeram para a nossa história, né, da humanidade, tinha também, ali no item 2, na 23, tá, gente? Só tentar passar aqui. Que trancou tudo aqui. Trancou, gente. Não sei por quê. Aqui. Eu botei aqui a figurinha daqueles povos ali que vocês têm ali na página 23 ali, ó. Daí o item ele está escrito assim: aldeias, cidades, estados e reinos. Quando a gente fala cidades-estados, gente, é assim, ó. Teve um grande período aí que não tinha a cidade, ela era cidade e estado ao mesmo tempo. Não tinha, assim, a cidade, né? Digamos, né? E a capital, o estado e a capital, não. Ela era uma cidade e estado, era assim que era chamado, sabe? Então, ali a gente tem o primeiro povo que o livro destaca de vocês, antes de entrar para os outros, né?
como a gente fala ali, ó, no continente, havia muitas formas de organização, então, tanto na sociedade como na política, tá, gente? Os europeus, eles eram, então, superiores, né? Nesse período que a gente fala superiores e inferiores a outras, tá? Isso está destacando no livro de vocês. Então, eles inserem aí que essas culturas aí, os europeus, eles viam que eles eram muito primitivos ou eram tribais, tá, gente? Mas, atualmente, os pesquisadores, né, os historiadores de hoje, eles argumentam esse olhar europeu, tá? Porque não é bem assim, né? Alguns povos, como primitivos, né? Eles tiveram aí um legado grande, né? Sobre a sociedade, né? Sobre a história de um povo, né? Então, eles têm características próprias. Se a gente for estudar aí cada povo, cada regiãozinha, cada tribo, né? É um povo, né? Não é porque o europeu ele tinha aquela visão e aquela teoria de Darwin, vocês vão ter isso também, né? Que a raça branca ela era superior às demais, tá? Eles tinham essa teoria que só o branco, né? Então eles viam um negro como um ser assim, como um nada, né? Então, por isso aí eles não levaram muito em conta quando eles chegaram lá, eles não levaram muito em conta essa questão do explorar, de acabar com uma cultura, de acabar com uma civilização, de chegar assim, né? E explorando tudo, né? Então, a gente teve dois nomes aí, né, nessa introdução, que é a Burkina, né, que fala ali uma aldeia de Burkina Faso, né, que é um tipo de povo da África, né? Tem até um textinho ali, e os pigmeus, tá? Aqui é uma arqueóloga, uma historiadora, né, que foi fazer uma visita, né, nessa região e tirou uma fotinho aí com essas duas moças, que eu acho que são mulheres, né? Eu vou pedir, ou a prof acho que vai ler rapidinho cada textinho que tem ali, ó. Primeiro dessa população da aldeia de Burkina, tá? Então, ao longo da história africana, incluindo o presente, existiram povos que viviam em comunidades, onde o trabalho e a propriedade da terra eram coletivos. Alguns autores utilizavam a palavra aldeia para definir os locais onde se formam essas comunidades. São povos que vivem geralmente da caça, da pesca, utilizando técnicas antigas e podem ser encontradas em várias regiões do continente africano. Também praticam a coleta de grãos, frutos e raízes. A atividade é realizada pelas mulheres, geralmente acompanhadas de suas crianças. Nessa maneira, existe uma divisão sexual do trabalho, ou seja, atividades diferentes para homens e diferentes para mulheres, tá? Aqui tem essa imagem, gente, mas a gente está falando mais, muitas coisas permaneceram, né? Que é a parte da África subsaariana. Abaixo, né, existem tribos, existem aldeias ainda desta forma que está organizado aqui, né? Tudo isso não se perdeu, né? Algumas culturas, elas permanecem. Eles são povos muito pagãos também, né? A gente sabe que tem bastante... Teve lá um período também da evangelização desses povos também, e existe até os dias de hoje, né, pessoas que tentam aí evangelizar esses povos pagãos aí ao catolicismo, né, e ao protestantismo também, tá? Mas muitos não deixam da sua cultura. A maior parte são islamitas também, né, dessa parte que vivem na África, e muitos são da sua religião própria, né, da sua religião pagã, tá? E o outro povo ali que se destaca é os pigmeus. Outros grupos vivem de forma nômade, que é o caso dos pigmeus. Nome dado às populações cuja principal característica é de baixa estatura. Eles são pequenos. Vocês podem ver que eles estão do lado de uma mulher ali, e a mulher é bem mais alta, né, do que elas. E elas têm um rostinho não de criança, né? Elas têm um rostinho de já serem adultas, né? Grande, né, também. Mas a sua característica dos pigmeus, vocês podem ver até pelo nome, né? Pigmeus, né, significa pequeno, né? Então, a sua característica é essa, de baixa estatura. Geralmente, os pigmeus têm a altura de uma pessoa entre 10 a 12 anos, tá? Ou seja, mais ou menos 1,50 m. No passado, os pigmeus ocupavam outros lugares além daqueles em que habitam agora. Atualmente vivem em regiões de República Centro-Africana, em Ruanda, República Democrática,
Congo, Angola. São caçadores e fazem casas móveis com cascas de árvores que são fáceis de desmontar. Então, aqui é um pouquinho, gente, do que tem lá na África, tá? Levando em conta que se fala aqui em passado e dias atuais, né? No qual eles vivem ainda dessa maneira como está aqui. Essa foto não é uma foto antiga, é uma foto atual, né? De uma estudante ou uma turista. Oi. Olha. Ai, tu achou uma também? Deixa eu ver. Os bigodinhos, não sei se dá pra ver. Deixa eu só botar você aqui pra mim ver melhor. Aham. Não consegui botar tu na minha tela. Mas eu tô vendo. Tu pesquisou como que tipo de povo? Eu só escrevi pigmeus, prof. E daí apareceu várias imagens. Uhum. Viu que eles são bem pequenininhos? Olha eles do lado do homem grande, né? Alguns sem bigode. Uhum. Não consigo tirar tua barrinha. Consegue tirar tua imagem de tela principal? Aqui. Pronto. Arrumei. Tava aparecendo para mim só tu, Nicole. Então, gente, é a introdução para você saber do povo africano. Para hoje é mais ou menos isso. Vocês têm que entender que a África, ela não foi sempre o que é hoje, né? Ela foi composta aí por muitos reinos, muitos impérios, né? Ela deixou um legado aí para a história da humanidade, como eu falei, né? Bem no passado, muitos e milhões de anos, se a gente for ver dentro do evolucionismo, são milhões, bilhões de anos, né? Para quem acredita, né, no evolucionismo, mas a história ela precisa ser contada tanto o evolucionismo como o criacionismo, né? Mas dentro do evolucionismo aí são bilhões de anos atrás, os primeiros achados arqueólogos aí têm provas científicas, né, que foi encontrado então no continente africano, né? Lá do tempo dos Homo sapiens, né, daquele negócio do macaco, né, que a gente viu aí no segundo capítulo do livro, que a gente falou um pouco sobre a pré-história ali, consta aí na história que foi o continente africano, então, né? Então, ele é antigo, só depois, então, ele foi aí explorado pelos europeus mais tarde, né? Prof. Samuel dormiu. Eu não sei. E daí, uma última imagem que eu botei para vocês aí, que também está no livro de vocês, de como são as aldeias, né? Casas tradicionais de aldeias africanas, né? Aqui a gente está falando em tribos, né? Especificando mais assim aldeias, né? Os originários que a gente fala, né? Porque tem civilização normal dentro da África, né? Tem países, né? Lá como a Tunísia, o Egito, vários lá em cima, né? E muitos outros, né? Nigéria, né? Eles têm povo normal, eles têm cidade, eles têm estrutura, tudo, né? Mas aqui a gente está falando mais dos povos originários, né? Que mostra aqui uma aldeia, como é que é, né? Vale do Omo, o nome fica na Etiópia, tá? Eles permanecem, muitos permanecem com sua cultura original, né? Como eu falei antes, né? Em sua religião pagã, né? Eles têm, assim, uma diversidade muito grande de adoração a deuses, a coisas da natureza e várias outras coisas também, né? A gente vai ver daí, especificando dentro de cada povo daí, que a partir da próxima aula, daí a gente vê, tá? Que daí são os impérios, tá bom? A gente vê com mais detalhes cada império aí africano. Daí para hoje, pessoal, eu coloquei lá, pode falar, Adri. Levantou a mão? Quer falar? Quer falar? Ele levantou a mão. Adri, Calma aí. Não. Não? Esse negócio que eu não sei mexer aqui, apertei. Ah, tá. Tá, daí eu botei para vocês lá no eClass, para quem já abriu, eu botei a sugestão. É bem interessante que vocês escutem lá o nome, deixa eu ver aqui se alguém já leu lá. É sobre Núbia, né? Mas tem um nome do documentário, agora eu esqueci aqui, me deu um branco.
Deixa eu ver aqui. Um reino esquecido, prof. Isso, o reino, Mas é atividade, prof. o reino, Pra fazer esquecido, o reino esquecido de Núbia. Daí vocês assistem, ele é um pouquinho longo, ele tem 45 minutos, tá? Assistam para vocês compreenderem um pouquinho da história, tá? Porque não se resume só em Egito, só em outros. Esse reino esquecido de Núbia, ele traz aí muitas coisas, né, dentro da arqueologia também, né, que são aí referências para esse assunto que a gente está estudando sobre o continente africano, né, essa civilização tão antiga. Quem tiver paciência de assistir, assistam e coloquem, façam um resuminho, tá? Mas eu botei ali opcional, então vai da cabecinha de cada um. Vai ter atividade, prof. Sim, daí a atividade é só essa questão, tá escrito lá também, daí essa é obrigado, tá? A questão 1 da página 24 e mais o documentário para vocês assistir e fazer um resumo, tá? Seria atividade. Oi. Esse resumo tem que fazer naquele coisinho do Word novo que tem no E-Class novo? É até melhor, daí vocês não precisam estar postando arquivo, para vocês fica mais fácil vocês ir direto naquela telinha, né? Que agora tem para vocês ali, vocês podem digitar direto ali e enviar por ali. Se vocês forem mandar por arquivo, vocês têm que tirar a foto do caderno. Digitar o quê, prof? Digitar o texto, o resumo do documentário. Se alguém for me enviar o resumo do documentário, pode ser através do E-Class daquela página principal ali, não precisa arquivar arquivo, né? Vocês podem digitar direto, que agora tem essa opção que vocês digitam ali e vocês me enviam direto, e eu vou visualizar direto, eu não preciso abrir arquivo, baixar arquivo, né? E fica melhor do que enviar em foto, porque às vezes a foto eu não consigo visualizar o texto que vocês escreveram, fica bem difícil. Mas a atividade do livro vocês podem enviar foto sim, tá? Tá bom? Alguma dúvida? Então, assistam lá o documentário, aqueles que tiverem uma preguicinha de assistir. Tentem fazer um esforço, tá? Para assistir igual. E façam a atividade do livro. A do livro vocês têm que me enviar ainda hoje, tá? Oi? São 30 minutos de vídeo? Ele é um pouquinho longo. Passa assim, de repente você assiste ele passando algumas partes, você só precisa compreender esse contexto, ver... Que hora que começa a aula de inglês? Ah, não sei. Quem sabe? Às 11, André. Às 11 horas. Ah, ainda tem tempo, dá pra tirar um cochilo. Tá bom, gente? Então, sem cochilos, então vamos fazer as atividades de hoje. Oi, É às Samuel. 10h20 que começa. Ih, tem tempo, a recém vai ser 9. Vocês têm um período inteiro, vocês têm como assistir o documentário, fazer o resumo ainda em aula e mandar a atividade do livro. Tá, gente? Tentem fazer aí, façam um esforcinho para não acontecer como muitos alunos, os que estão aqui, né? Esses que estão aqui falando comigo, todos estão ok. Tirando, acho que a Adriele tinha algumas ainda que ela não tinha conseguido postar, né? Mas a maioria aqui tá tudo ok. Mas tem alunos aí que não tem uma atividade postada, gente. E daí, o que a gente vai botar num relatório de um aluno que não tem nada postado? Então, cuidem para não deixar... Tenho tudo postado. Tem. Tentem não acumular. O segredo é vocês botar no dia e depois vocês estão livres nos outros dias. Façam tudo que as professoras pedirem. Agora é essa disciplina, depois é outra. Tentem enviar e postar no mesmo dia para não ficar tudo acumulado, que isso causa um estresse depois para a gente. É bem chato, né? Até nós, professores, se formos deixar as atividades acumuladas, é bem complicado, né? Então, tentem serem aí bem organizados, tá bom? Continuem assim vocês aí, tá? Abraço. Vou ficar aguardando as atividades, tá bom? Tchau, Nenê. Que amor. Quer falar alguma coisa, Samuel? Não? Tudo ok? Então tá. Abraço para vocês. Beijão.